Boa noite. Boa noite. O governo declara estado de transmissão comunitária da Covid-19 em todo o país. As regras mais rigorosas de atendimento em postos de saúde e de isolamento agora valem para todo o território nacional. E entra em vigor o estado de calamidade pública. O decreto permite o aumento dos gastos públicos. Na economia, um ano perdido. O governo estima em 0,02 o aumento do PIB em 2020. Mais 4 pessoas que viajaram com o presidente Bolsonaro aos Estados Unidos têm a Covid-19. O presidente afirma que pode fazer um terceiro teste de coronavírus. E que uma gripezinha não vai derrubá-lo. O estado de São Paulo declara calamidade pública. A prefeitura paulistana vai instalar 2.000 leitos para pacientes leves no estádio do Pacaembu e no Anhembi. O governo do Rio detalha o plano para isolar o estado pela terra e pelo ar. E milhares de estudantes e profissionais de saúde se apresentam como voluntários para combater a pandemia. O Jornal Nacional está começando. E a gente abre essa edição indo direto a Brasília, as informações ao vivo com Júlio Mosquera. Boa noite, Júlio. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner, e a todos que nos acompanham. A pandemia da Covid-19 levou o governo a declarar aqui em Brasília, nesta sexta-feira, que o país inteiro vive estado de transmissão comunitária sustentada da doença, quando não se sabe a origem da contaminação. Foi um dia de reuniões e entrevistas em sequência que revelam claramente o aumento da preocupação das autoridades com as consequências do novo coronavírus. Uma preocupação que não se viu apenas nas áreas de saúde e economia, mas também na política, com decisões de repercussão imediata aqui no Brasil e com reflexo nas relações do país lá fora, no exterior. Adélio Ortiz mostra como o dia começou aqui em Brasília, com o presidente tendo que lidar com uma crise diplomática. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que está disposto a ligar para o presidente da China, Xi Jinping, mas acha que não há crise. Não há nenhum problema com a China. Zero problema com a China. Tá? Se tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo sem problema nenhum. Qual é a acusação? Qual é o motivo desse problema? O incidente diplomático foi provocado pelo filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, que culpou a China pela Covid-19. E o governo chinês ainda espera um pedido de desculpa. Mas 4 assessores diretos do presidente testaram positivo para a Covid-19. O ajudante de ordens, Major Mauro César Barbosa, o diretor adjunto do Departamento de Segurança, Coronel Gustavo Soares da Silva, o assessor especial Felipe Martins e o chefe do cerimonial, embaixador Carlos França. Agora são 22 o número de contaminados que estiveram com o presidente na viagem aos Estados Unidos. Por isso mesmo, o acesso ao Planalto ficou mais restrito. No início da tarde, o presidente convocou uma reunião com os 20 maiores empresários do país. E a conversa foi por videoconferência. Durou quase 2 horas. Quem participou na sala do presidente teve que usar máscaras. Bolsonaro abriu a reunião propondo a cooperação de todos para enfrentamento da pandemia. O presidente fez um discurso pacificador. Disse que os parlamentares abriram mão de 8 bilhões de reais em emendas que vão para o setor de saúde e pediu o apoio dos empresários. O momento é de união de todos nós, classe política, governadores, prefeitos, demais autoridades, em especial o setor produtivo. Os empresários não podem parar, porque precisamos produzir muita coisa e não é apenas um centro de produção. Um simples remédio envolve vários outros setores para que ele seja feito, embalado, condicionado e transportado. A nossa economia também não pode parar no tocante à produção de alimentos e esta área é muito grande.
Ouviu a preocupação dos empresários e disse que o governo já adotou 22 medidas que atendem ao setor produtivo e outras 7 ainda estão em estudo. Mas a entrevista convocada depois dessa reunião foi presencial e os ministros tiraram as máscaras na hora de falar. Bolsonaro voltou a comentar sobre a China, mas dentro do contexto do novo coronavírus. Quanto ao Xi Jinping, tem um canal aberto com ele, gozo de simpatia por parte dele e sempre me colocou à disposição. Não existe qualquer crise do governo brasileiro para com o governo chinês. Se a situação se fizer necessária, como talvez a semana que vem, nós possamos sim entrar em contato com ele, mas para tratarmos o assunto de como poderiam nos ajudar, talvez com equipamentos, já que lá a curva já está na descendente. Então, repito, o governo brasileiro não tem qualquer problema com o governo chinês, muito pelo contrário, somos países que comercialmente temos mútuos interesses. Tanto na videoconferência com os empresários quanto na conversa com os jornalistas, o presidente intensificou as críticas aos governadores que tomaram a iniciativa de interromper o tráfego interestadual. O Planalto entende que essa questão é de competência do governo federal e determinou a regulamentação sobre esse tipo de restrição. Teve um estado do Brasil que só faltou o governador declarar a independência do mesmo. Não pode cada governador tomar a decisão que ele ache o melhor. Então, isso está sendo coordenado, o gabinete para essa coordenação já existe. No mais, sempre estive aberto aos governadores. A política não pode estar colocada acima de uma questão emergencial como essa que temos pela frente no momento. O presidente foi questionado sobre o estado de saúde dele. Disse que fará o 3º teste se houver recomendação médica. Há uma grande preocupação com relação ao estado de saúde do senhor. O senhor disse que pode se submeter, se houver necessidade, a um 3º exame, disse que já fez 2. A pergunta é, por que o senhor, em nome da transparência, não divulga o resultado dos exames do senhor? O senhor poderia fazer isso? Eu sou uma pessoa especial pela função que eu ocupo, obviamente, tá? Mas fiz 2 exames, minha família fez também e deu negativo. Se o médico da presidência, ou até o ministro da Saúde, a qual eu sou subordinado por essa questão, achar que eu devo fazer um novo, sem problema nenhum. Várias pessoas do meu lado foram dado positivo. Tá certo? Obrigado pela sua preocupação, é só que você tem amor e carinho por mim. Fico muito feliz aí. Por isso que eu gostaria de perguntar se o senhor vai divulgar o resultado. Olha, os exames do paciente são do paciente. O seu exame, o seu prontuário, os exames que você faz são da sua intimidade. A gente não faz divulgação do exame, nem seu, nem meu, nem de ninguém. O presidente tem um médico assistente. Se ele entender que o presidente precisa fazer um teste, ele faz. Se der positivo, como há uma possibilidade de você, minha, enfim, nós todos estamos nesse negócio, o que faz? Vai, comunica, estamos em casa, por quê? Vai ter que fazer isolamento, vai ter que ficar em casa, como qualquer um, como eu posso ter que ficar, você, qualquer um. Não é nenhum fim do mundo isso daí. No fim da entrevista, Bolsonaro se referiu desta maneira aos riscos da Covid-19. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? O Ministério da Saúde registrou de ontem para hoje 283 casos. O Ministério da Saúde confirmou que, no total, são 904 casos confirmados, contaminados, mas as secretarias estaduais de saúde contabilizaram até perto de 8 da noite 970. O número de mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde subiu para 11. Mais uma vez, o governo não divulgou o número de casos suspeitos. Para centralizar as decisões sobre a infraestrutura, o governo declarou no início da noite a transmissão comunitária, sustentada do novo coronavírus em todo o país, quando não se sabe a origem da contaminação. Luiz Henrique Mandetta prevê subida rápida no número de casos entre abril e junho. Quem conta é o Vladimir Neto. Na videoconferência com empresários, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a falar na curva de aumento de novos casos que o Brasil deve enfrentar.
o vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega a ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir nas próximas semanas, 10 dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. O mês de julho, ela deve começar o platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar tendência de queda, e aí a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China. Esse é o cenário que o mundo ocidental está trabalhando. O ministro afirmou que o sistema de saúde brasileiro, público e privado, pode chegar a uma situação de colapso no fim de abril. Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar, nós temos aí 30 dias para que a gente resiste razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril nosso sistema entra em colapso. Esse cenário traçado pelo ministro leva em conta o fato de que, a partir de agora, vai ser cada vez mais difícil identificar e controlar a cadeia de transmissão do coronavírus no país. Além disso, segundo o ministro, as medidas de distanciamento social e isolamento domiciliar só fazem efeito na atenuação da curva de números depois de quase um mês. Pouco depois, em entrevista coletiva ao lado do presidente da República, o ministro da Saúde foi questionado sobre o colapso do sistema de saúde e se há transmissão sustentada no Brasil. Explicou que só aconteceria um colapso caso o Brasil não tomasse as medidas. Estava explicando para eles o que é colapso. Nós temos muitas forças. Se nós não fizéssemos nada, se nós não aumentássemos a nossa capacidade instalada, se nós ficássemos parados, olhando, nós teríamos um mega problema, porque esse sistema, do jeito que ele vem, sem fazer nada, você colhe um colapso. O nosso sistema ainda aguentaria, mesmo com a capacidade instalada normal, por volta de 30 dias. Sem citar nomes, o ministro criticou decisões tomadas por governadores que, segundo ele, atrapalham o combate à doença. Mandetta afirmou que as medidas que envolvem restrição à locomoção e transporte devem partir do governo federal. Muito possível que a gente tenha que reconhecer, num momento precoce, estamos numa sustentação nacional, dizer que somos todo o Brasil, para que o comando das linhas de transporte passem para o presidente, para o ministro Tarcísio, para a gente garantir os corredores. Porque essa história de fecha aeroporto, fecha aqui, o estado A fecha para B, isso não pode ser descentralizado, senão vai virar bagunça. Isso vai ter que ter um comando central. No começo da noite, o governo publicou uma portaria declarando o estado de transmissão comunitária da Covid-19 em todo o país. A portaria foi necessária, segundo o ministro, para facilitar a adoção de medidas mais padronizadas pelos governos federal e estaduais. Está na hora dos brasileiros entenderem o seguinte: nós brasileiros estamos todos dentro do mesmo barco. A fronteira interestadual é uma mera convenção que nós fizemos. Nós vamos ter que nos atender mutuamente. Se para que isso seja explicitado, eu tenho que dizer que temos transmissão sustentada no Brasil, eu vou dizer, para que eles entendam que não é regional. A regionalidade para nós é um mero desenho administrativo para que a gente possa conduzir esse país dentro de uma lógica agora de unidade nacional e não dentro de uma lógica fragmentada que pode interromper cadeias de abastecimento que nos são muito preciosas. Mandetta disse que o fim de semana vai ser um termômetro importante. Esse sábado e esse domingo vai ser um grande teste de maturidade da população, um grande teste de entendimento das mensagens. O final de semana cheio de praia, como a gente viu outro dia, e vamos ver esse final de semana.
Eu acho que as pessoas estão gradativamente, as pessoas estão entendendo e as pessoas estão colaborando. Vamos ver se essa colaboração se cristaliza bem e vamos com muita calma, muita calma. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou que supermercados vendam o álcool líquido 70% por 6 meses. Esse álcool é o mais indicado para higienizar ambientes e objetos. A venda em supermercados estava proibida desde 2002, mas é preciso tomar cuidado com esse tipo de álcool. Ele é muito inflamável e pode provocar um acidente. Tenho todo cuidado de não expor esse produto às crianças, porque pode voltar a ter ocorrências de crianças queimadas, adultos também que vão acender churrasqueira e o álcool ele explode, né, em alta temperatura. E o principal motivo da gente proibir o álcool na forma física líquida foi preservar a saúde das pessoas. Com a declaração da transmissão sustentada, está valendo para todo o Brasil um novo protocolo para quem chegar com suspeita de Covid-19 a um posto de saúde. O paciente com sintomas receberá uma máscara imediatamente e será levado para uma sala de isolamento com aparelhos respiratórios. Os mais velhos com doenças crônicas e grávidas têm prioridade. Quem estiver com sintomas leves será medicado na hora. Quem tiver qualquer dificuldade respiratória será tratado como caso suspeito. Familiares e acompanhantes dos pacientes também receberão atestado médico e devem ficar em casa em isolamento. Casos graves serão encaminhados imediatamente para um hospital. O Ministério recomenda agora para todo o país a quem ficar gripado isolamento domiciliar de 14 dias para o paciente e para todas as pessoas que habitam a mesma casa, mesmo sem sintomas. Quem tiver mais de 60 anos deve se afastar do trabalho e permanecer em casa, mesmo sem os sintomas. A recomendação é sair de casa apenas para atividades essenciais que não possam ser feitas por outra pessoa. Foi um dia de revisões e decisões importantes também na economia. O governo reduziu para 0 a projeção de crescimento do país em 2020. Mais cedo, o Senado aprovou o decreto que coloca o país em estado de calamidade pública, o que dá mais instrumentos ao governo para enfrentar o novo coronavírus, como mostra a reportagem de Cláudia Bontempo. Os senadores conectados se pronunciaram sobre o projeto e declararam o voto verbalmente. A votação foi conduzida pelo vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSD. O presidente Davi Alcolumbre, do Democratas, com coronavírus, está afastado. Estamos numa situação extremamente excepcional e o Congresso Nacional, evidentemente, não se furtará a responder à nação brasileira às suas necessidades nesse grave momento. Para acelerar a votação, o relator do pedido de decretação de calamidade pública, senador Ververton, do PDT, não modificou o texto aprovado por unanimidade pela Câmara. Com o reconhecimento do estado de calamidade pública, o governo está dispensado de cumprir a meta fiscal prevista em lei, que é fechar as contas públicas em 124 bilhões de reais no vermelho. Além disso, o governo informou que não vai precisar mais bloquear 37 bilhões e meio de reais do orçamento, o que seria necessário para manter as contas dentro do previsto. Na prática, o governo poderá então aumentar os gastos públicos com as medidas para ajudar o brasileiro a enfrentar a crise. Por enquanto, a equipe econômica estima que o novo rombo das contas públicas esteja se aproximando de 200 bilhões de reais. O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, confirmou que as demais regras fiscais permanecem valendo. O teto de gastos, que não permite que as despesas cresçam acima da inflação do ano anterior, e a regra de ouro, que impede o governo de fazer dívida além do permitido para pagar gastos correntes, como os salários. Entretanto, ele explicou que essas regras têm válvulas de escape. No caso do teto de gastos, podem ser feitas despesas por meio de créditos extraordinários, algo que já aconteceu para despesas em saúde para combater o coronavírus. E no caso da regra de ouro, ele informou que o Congresso Nacional pode aprovar um crédito suplementar, como já ocorreu nos últimos anos. O governo também foi obrigado a mudar a previsão de crescimento do país. A projeção oficial para o PIB despencou de 2,1% para praticamente zero em menos de 10 dias.
O produto interno bruto é o conjunto de bens produzidos pelo país em um período e mede o desempenho da economia. A previsão para a inflação também caiu para 3,05%. O secretário de Política Econômica disse que é preciso dar prioridade para a população mais vulnerável e ter cautela. Uma situação como a que nós estamos, nós temos que priorizar as crianças, temos que priorizar os idosos, temos que priorizar os necessitados. E eu repito, nós não podemos transformar um choque transitório num choque permanente. Se nós errarmos a mão e começarmos a gastar demais, a situação fiscal vai deteriorar de tal maneira que quando essa crise passar, nós estaremos em uma outra crise. Então, prudência, serenidade são fundamentais no momento atual. O dinheiro vai chegar para onde ele precisa. O secretário de Fazenda afirmou que o governo não vai atender ao pedido dos governadores, que queriam um total de 15 bilhões e 600 milhões de reais por mês para compensar gastos com ação de combate ao coronavírus e perdas na arrecadação de impostos, que deve chegar a 20%. Nós temos que ter zelo com a federação como um todo, então União, estados e municípios. Esse item de 15 bilhões mês, ele é um número que não fecha nas contas. O Ministério da Educação autorizou hoje estudantes universitários dos cursos de saúde a fazer estágio em unidades de saúde. A decisão vale para alunos de medicina que cursam os últimos 2 anos da graduação e para estudantes de enfermagem, farmácia e fisioterapia que estão no último ano do curso. A permissão é temporária enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Os universitários que participarem desse esforço deverão atuar exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria, saúde coletiva e apoio às famílias. Renata Bonner. Obrigado, Júlio Mosquera, trazendo ao vivo de Brasília um mosaico desse dia importante na capital federal. O governo também anunciou que vai restringir a vinda de estrangeiros de mais de 30 países a partir da semana que vem. A medida entra em vigor às 0 hora da próxima segunda-feira e valerá por 30 dias. O Brasil vai restringir a entrada de estrangeiros em voos internacionais, vindos da China, União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia do Sul. A lista não inclui os Estados Unidos, que já declararam emergência nacional por causa da doença. O ministro da Justiça e Segurança Pública explica que o número de infectados não foi o único critério da lista. Os Estados Unidos não bloqueou as viagens de brasileiros aos Estados Unidos, então esse foi um fator levado em consideração. Já, por exemplo, a União Europeia proibiu o ingresso de estrangeiros em suas fronteiras. Eu não estou censurando nenhum no outro, acho que cada país, ou no caso comunidade, tem que ter a sua liberdade de estabelecer essas medidas, mas o número de infectados não foi o único fator considerado. Apesar da restrição, continua permitida a entrada de brasileiros, de funcionários estrangeiros reconhecidos pelo governo e de estrangeiros que residem ou têm família no Brasil. As cargas que chegam desses países também estão liberadas. Quase 200 passageiros desembarcaram do navio de cruzeiro retido no Porto do Recife há 8 dias, quando um turista apresentou sintomas da Covid-19. A empresa dona do navio fretou 2 voos que estão seguindo ainda hoje para a Austrália e para a Inglaterra. Amanhã, 3 aviões devem levar mais 130 turistas de volta para casa. A tripulação e o navio ainda vão ter que esperar pela liberação da Anvisa. Vai seguir as medidas de restrição dos transportes decretadas por governos estaduais e prefeituras. O número de mortos em São Paulo subiu para 9. Os 4 casos registrados hoje tinham o mesmo perfil. São 3 homens de 70, 80 e 93 anos e uma mulher de 83 anos, todos com doença pré-existente. Pouco antes de a Secretaria de Estado da Saúde divulgar o novo balanço, um hospital particular, o Santa Catarina, já tinha informado a morte do paciente de 70 anos.
Sobre essa nova morte, que ainda não... A medida foi criticada pelo coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, o infectologista Davi Wipp. Isso não contribui em notas individuais de hospitais para os meios de comunicação. Isso tem uma regra. O município tem que ser comunicado, o Estado tem que ser comunicado para que tenha uma posição horizontal de transparência. Eu preciso saber quem é o paciente, qual a comorbidade, o que está acontecendo, para daí gerar uma informação para a população adequada. O Santa Catarina disse que segue os protocolos do Ministério da Saúde, avisando primeiramente as vigilâncias epidemiológicas local, municipal e estadual sobre os casos suspeitos, confirmados e óbito. Outro hospital, o Santa Maggiore da rede Prevent Senior, que também divulgou mortes de pacientes, foi alvo de fiscalizações das vigilâncias epidemiológica e sanitária da capital e do estado. A vistoria da Vigilância Sanitária Estadual concluiu que o hospital adota as medidas sanitárias necessárias. Já o relatório final da inspeção feita pela Vigilância Epidemiológica do município ainda não saiu, mas já foram adiantadas algumas constatações. A principal é que o hospital não está notificando devidamente as autoridades sobre os casos suspeitos e confirmados de coronavírus, inclusive de pacientes que morreram de Covid-19. A secretaria disse ainda que vai abrir um processo sanitário e que o hospital sofrerá sanções. De manhã, o diretor executivo da Prevent Senior tinha contestado a Secretaria Municipal da Saúde. Todos os casos estão sendo notificados. Então, me causa muita estranheza porque foi uma visita técnica para avaliar as condições e justamente as excelentes atuações que a Prevent está tendo com os seus pacientes. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, o médico que identificar um paciente com sintomas deve pedir a coleta de exame e o posto de saúde ou o hospital precisa notificar imediatamente o caso suspeito às autoridades do município, o que ajuda no planejamento das autoridades. Compromete as ações de prevenção, compromete as ações de diagnóstico e tratamento do próprio doente, compromete muito o planejamento de leitos necessários que serão implantados para atender a esses doentes. O governo do estado e a prefeitura de São Paulo decretaram estado de calamidade pública. A maior cidade do país vai fechar até os lugares públicos ao ar livre. O zoológico e as 102 unidades de conservação do estado serão fechados de segunda-feira até 30 de abril. A partir de amanhã, já não abrem os 107 parques municipais, inclusive o Ibirapuera. Os parques eles reúnem algo em torno de 200 mil pessoas por semana na cidade de São Paulo. E a gente observou ao longo dos últimos 3 dias um grande crescimento na frequência desses parques. O estádio do Pacaembu, na Zona Oeste, e o Centro de Convenções Anhembi, na Zona Norte, serão adaptados para abrigar doentes. 2.000 leitos de baixa complexidade serão instalados lá. Para não ter nenhuma grande correria aos hospitais, então leitos de observação, 200 que devem ficar prontos em até 2 semanas lá no Pacaembu e mais 1.800 lá no Anhembi. A capital e o estado de São Paulo reconheceram estado de calamidade pública, uma medida de emergência para facilitar as ações dos governos para conter a pandemia. Não é para criar nem pavor, nem pânico, nem agravar a situação. É para permitir uma atuação mais correta, mais precisa e mais rápida, dado as características que o estado de calamidade pública permite ao poder público estadual e aos poderes públicos municipais. O Instituto Butantan vai aumentar sua capacidade de fazer testes para detectar o novo coronavírus. Serão produzidos 1.000 por dia, chegando a 2.000 num segundo momento. A Universidade de São Paulo já prontificou-se a ceder 17 laboratórios ligados à universidade que vão ser transformados em laboratórios para atendimento diagnóstico do coronavírus. Essa agilidade favorece a alta precoce dos não coronavírus positivos, principalmente em ambiente de terapia intensiva. As avenidas sem trânsito numa sexta-feira à noite mostram que muita gente ficou em casa. E agora, com as novas medidas da Prefeitura e do governo, São Paulo passa da fase de conscientizar e informar a população
para a etapa de restringir a circulação. As autoridades de saúde estão convencidas. O distanciamento social é a única chance de conter o avanço do vírus. Como efeito colateral desse remédio, o comércio que mais vende no país virou um deserto no primeiro dia de suspensão de atendimento nas lojas. A região da Rua 25 de Março, sempre cheia, hoje parecia outro lugar. São Paulo não é a mesma. Também o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, decretou estado de calamidade pública com o fechamento das divisas do estado para o transporte de passageiros por ônibus e trens a partir de segunda-feira. O comércio deve fechar, com exceção de farmácias, padarias e supermercados. O decreto precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa. A Agência Nacional de Transportes Terrestres declarou que a competência para suspender a operação rodoviária de passageiros é da agência. E deputados estaduais de Santa Catarina decretaram estado de calamidade pública. A iniciativa da Assembleia Legislativa foi bem recebida pelo governo do estado. No Rio de Janeiro, a partir da meia-noite de hoje, começam a valer novas restrições nos transportes para isolar a cidade. Ônibus intermunicipais não vão poder mais entrar ou sair da capital fluminense. O decreto assinado pelo governador também proíbe voos internacionais e de vários estados. Mas isso é de competência federal. As ruas do Rio já estão vazias e devem ficar ainda mais desertas por causa das novas restrições anunciadas pelo governo. A partir de meia-noite de hoje, ônibus intermunicipais serão proibidos de entrar na cidade. Os passageiros serão direcionados para estações de trem quando vierem da Baixada Fluminense ou das barcas quando a origem for Niterói e São Gonçalo. Mas nem todos terão acesso ao Rio. Aqui nessa estação das barcas ficará uma das barreiras para a chegada ao Rio. Para embarcar, o passageiro terá que apresentar um crachá ou um contra-cheque, provando que trabalha em um dos setores considerados essenciais, como saúde, segurança ou supermercados. Funcionários das concessionárias e policiais vão fazer o controle de quem pode ou não seguir viagem. O decreto do governador proíbe também que carros de aplicativo façam corridas do Rio para as outras cidades da região metropolitana ou vice-versa. O transporte de cargas está mantido. Hoje, os shoppings fecharam as portas. Bares e restaurantes só podem receber clientes até 30% da capacidade. E frequentar praias e lagoas não é mais permitido. As medidas adotadas pelo governo do estado proíbem ainda a partir de amanhã a chegada ao Rio de ônibus que tenham como origem estados onde já há circulação do novo coronavírus. Hoje, o pátio da rodoviária estava vazio. Os voos vindos desses mesmos estados e de qualquer destino internacional também foram proibidos. Mas os dois assuntos são de competência federal. A Agência Nacional de Transportes Terrestres afirmou que o transporte interestadual de passageiros continua em operação. A Agência Nacional de Aviação Civil disse que o fechamento de aeroportos pode prejudicar de forma irresponsável o deslocamento de pessoas, profissionais de saúde, vacinas, órgãos para transplante e até insumos para medicamentos para os estados brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro criticou o decreto. Estão tomando medidas, no meu entender, exageradas. Fechar aeroporto no Rio de Janeiro. Não compete a ele, meu Deus do céu. A ANAC está à disposição. Eu vi ontem um decreto do governo do Rio que eu confesso que fiquei preocupado. Parece que o Rio de Janeiro é um outro país. Não é outro país. Isso aqui é uma federação. E temos que tomar medidas equilibradas. O governador do Rio cobrou mais diálogo com o governo federal. O governo federal precisa fazer a sua parte. Nós não temos diálogo com o governo federal, não sou só eu. Os governadores, para se comunicar com o governo federal, precisam mandar uma carta. Ficar discutindo validade, invalidade. Nós temos que discutir como é que nós vamos proteger a nossa população. Recebemos um avião recentemente da Espanha sem nenhum controle, sem saber de onde vinham as pessoas, para onde elas vão. Então agora é hora de ter responsabilidade. As medidas para isolar a capital são uma tentativa de impedir o avanço do novo coronavírus. 89 dos 109 casos confirmados da Covid-19 até agora no estado são na cidade do Rio. A pandemia provocou a interdição de praias em ao menos mais 3 estados brasileiros.
O governo de Santa Catarina proibiu a aglomeração de pessoas em locais públicos. Em algumas cidades, barricadas bloqueiam os acessos. Em Salvador, a interdição total das praias começa a valer a partir da meia-noite. A prefeitura construiu cercas para impedir o acesso nas 6 mais frequentadas. No Ceará, turista hospedado em Jericoacoara tem até o domingo para sair. Em Fortaleza, as barracas de praia também não podem funcionar. Você vai ver a seguir. A Itália bate mais um recorde trágico na pandemia. Com hospitais perto do limite, a Espanha busca alternativas para tratar doentes. Mais de 14 mil pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 nos Estados Unidos. 218 morreram. O governo americano decretou um isolamento que vai afetar 75 milhões de americanos. 40 milhões de pessoas isoladas dentro de casa. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que a medida é necessária porque, se nada fosse feito, mais da metade dos habitantes do estado mais populoso do país pegaria a Covid-19 nas próximas 8 semanas. Temos que reduzir a curva da doença na Califórnia e, para isso, é preciso reconhecer a realidade. A regra não vale para alguns setores considerados essenciais, como o de saúde. Mas, para o resto da população, sair de casa só para comprar comida, remédio e fazer exercício, respeitando a distância mínima de quase 2 metros entre as pessoas. Com a decisão da Califórnia, aumentou a pressão para que o estado de Nova York também decrete o isolamento obrigatório de seus 19 milhões de habitantes. O governador Andrew Cuomo pediu que os nova-iorquinos limitem as saídas ao máximo e ordenou às empresas de serviços não essenciais que mantenham todos os funcionários em casa a partir de domingo. De ontem para hoje, o estado realizou quase 10 mil testes. Com isso, o número disparou e Nova York já concentra quase metade dos casos de coronavírus do país. Ao longo do dia, outros estados também anunciaram medidas para restringir a circulação dos habitantes. Com as cidades praticamente paradas, quase 300 mil pessoas solicitaram o seguro-desemprego esta semana, 33% a mais do que na semana passada. Depois da suspensão de viagens não essenciais entre os Estados Unidos e o Canadá, o governo americano anunciou um acordo com o México para fechar a fronteira entre os dois países a partir de meia-noite. O Banco Central americano anunciou um acordo com 9 países, incluindo Brasil e México, para aumentar a oferta de dólar no mercado mundial. Com o acordo, o Banco Central brasileiro terá acesso a 60 bilhões de dólares por 6 meses. O objetivo é ajudar o Brasil a enfrentar as oscilações do mercado e controlar a alta da moeda americana em meio à crise do novo coronavírus. A Itália voltou a bater um recorde trágico: 627 mortes num único dia. A pandemia continua se espalhando no norte e no sul da Itália. Em Roma, 2 conventos foram colocados em quarentena. 59 freiras testaram positivo para o novo coronavírus. Equipes percorrem as ruas com desinfetantes na capital italiana. Entram nos prédios também para limpar portas, maçanetas, elevadores. Um dos técnicos explica: se o vírus está no chão, você acaba levando ele para dentro de casa na sola do seu sapato. Este hospital em Bérgamo recebe diariamente na emergência entre 50 e 60 pessoas. Um dos médicos diz que nunca esteve tão estressado. Todos estão fazendo o máximo, mas não está sendo o suficiente. Em Gênova, um navio-balsa está sendo adaptado para funcionar como hospital a partir da semana que vem. Terá capacidade para 300 doentes. Mais regiões estão fechando parques e proibindo os moradores de correr e passear de bicicleta. Na Lombardia, o exército começou as patrulhas para ajudar a tirar as pessoas das ruas. Com o futebol parado, clubes e jogadores estão dando exemplos de solidariedade.
O Roma doou luvas e frascos de álcool em gel que serão distribuídos por igrejas. A Inter de Milão doou máscaras para profissionais da saúde. O ídolo Ibrahimovic lançou uma campanha na internet. Ibrahimovic contribuiu com 100 mil euros e em pouco tempo conseguiu triplicar o valor. Os jogadores dos clubes da Série A do campeonato italiano já arrecadaram mais de 1 milhão de euros. Na Espanha, enquanto os hospitais se aproximam do limite da capacidade, o governo está procurando alternativas para atender os doentes. A Sociedade Espanhola de Medicina Intensiva fez um guia ético para ajudar os médicos em decisões difíceis, caso não haja leitos suficientes. A recomendação é priorizar os pacientes com mais esperanças de vida. Mas as autoridades correm para evitar situações extremas. Militares montaram tendas no estacionamento de um hospital no norte da Espanha para aumentar a capacidade de atendimento. E um centro de convenções de Madrid, o mesmo que recebeu a Conferência da ONU sobre o Clima no fim do ano passado, vai virar um hospital militar com 5.500 leitos, incluindo de UTI. Com quase 20 mil casos confirmados, a Espanha ultrapassou o Irã e se tornou o terceiro país mais atingido do mundo, depois da China e da Itália. O número de mortos passou de 1.000. As Forças Armadas também trabalham para desinfectar espaços públicos e monitorar as restrições à movimentação da população. Hoje, a Organização Mundial da Saúde destacou que, embora os mais idosos sejam mais vulneráveis à Covid-19, os mais jovens não são poupados. O chefe da OMS fez um alerta. I have a message for young people. You're not invincible. Eu tenho uma mensagem para os jovens. Vocês não são invencíveis. Esse vírus pode colocar vocês no hospital por semanas ou até matar, afirmou. Tedros Adhanom deu dicas em tempos de mudanças radicais. Manter uma dieta saudável para ajudar o sistema imunológico, limitar o consumo de álcool e evitar bebidas com açúcar, não fumar, fazer atividades físicas, mesmo em casa, e cuidar da saúde mental. A chama que simboliza as Olimpíadas chegou hoje ao Japão e numa cerimônia fechada para evitar aglomerações. 2 ex-atletas tricampeões olímpicos, Saori Yoshida da luta e Tadahiro Nomura do judô, receberam a tocha. O presidente do comitê organizador disse que todos os esforços para realizar um evento seguro estão sendo feitos. O planejamento do revezamento da tocha olímpica pelo Japão continua inalterado, começando no dia 26 de março e indo até 24 de julho, que seria a data da cerimônia de abertura dos Jogos. E quando dizemos seria, é porque a pressão interna e externa para um adiamento das Olimpíadas é cada vez maior. O Comitê Olímpico e Paralímpico da Noruega enviou hoje uma carta ao presidente do COI, Thomas Bach, pedindo que os Jogos de Tóquio não sejam realizados até que a pandemia esteja sob controle. O Comitê Paralímpico Brasileiro também mostra preocupação. E no esporte paralímpico nós temos alguns atletas com imunidade baixa, aqueles atletas tetraplégicos, por exemplo, e que têm o maior problema se adquirirem, se contraírem esse vírus. O presidente do Comitê Olímpico Internacional reforçou que o cancelamento dos Jogos não está em discussão, mas reconheceu que estuda diferentes cenários caso a pandemia avance. Na China e em Hong Kong, a preocupação é com os casos importados. O território semi-autônomo registrou o maior número de infectados em um só dia, 48, e 36 são pessoas que voltaram do exterior recentemente. Aqueles que chegam a Hong Kong são obrigados a ficar em casa por 2 semanas usando uma pulseira com um chip que informa a localização em tempo real às autoridades. A China, por 2 dias seguidos, não registrou casos de transmissão local, apenas de quem teria contraído o vírus fora do país. Não há mais torneios de futebol em andamento no Brasil. A Federação Amazonense decidiu encerrar o campeonato local e a Federação de Roraima paralisou o estadual.
Hora da gente ver a previsão do tempo com a Anne Lotterman. Anne, boa noite. Você tem um alerta importante para o Rio de Janeiro, né? Tenho sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. A chuva já começou no Rio e vai se intensificar ao longo da noite e madrugada. Amanhã, em cidades como Cabo Frio, são esperados 65 milímetros. Na região serrana já choveu bastante hoje e vai continuar. E na capital, amanhã ainda são esperados 30 milímetros, mas o pior ainda hoje, tá? Já na faixa oeste da região sul até o sul de Mato Grosso do Sul, o destaque é a umidade bem baixa. Cidades como Dourados, em Mato Grosso do Sul, Chapecó, Santa Catarina e Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. O sol aparece em quase toda a região sul, interior de São Paulo até o sul de Mato Grosso do Sul. Norte de Sergipe até o Rio Grande do Norte e entre o Pará e norte do Amazonas. Nas capitais com sol, como Porto Alegre e Florianópolis, a máxima chega aos 27 graus. No Recife, 32, João Pessoa, 33 e Boa Vista, 34 graus. Em São Paulo, tem previsão apenas de garoa amanhã, o tempo firme no domingo, mas a temperatura fica baixa nos próximos dias. Garoinha, então, em São Paulo, além do Rio, onde mais vai ter chuva? Olha só, Renata, como o nosso mapa de chuva está bem colorido no Nordeste, Centro-Oeste, Norte do país também. A chuva pode vir forte em Goiânia, Campo Grande, São Luís, Belo Horizonte e em Vitória. Toda essa umidade que entra no continente pelo Norte e Nordeste passa pela floresta amazônica, logo na frente encontra o paredão dos Andes, que não deixa a umidade ir embora. A floresta amazônica, que concentra essa umidade, acaba regulando a chuva no centro-sul do país. E quando uma frente fria passa no sudeste, como está acontecendo agora, a umidade desce da Amazônia, canalizando e formando um grande corredor de chuva que atravessa o Brasil do norte até o sudeste. São conhecidos como rios voadores. E se não existissem os Andes e a floresta amazônica, a umidade toda iria embora. E a área do Sudeste, Centro-Oeste e também Sul se transformariam em grandes desertos, como o deserto do Atacama, da Namíbia e também da Austrália. Não à toa, essa região é chamada de quadrilátero afortunado. E não custa lembrar, faça chuva ou sol, fique em casa. Um bom fim de semana. Para você também, Anne. O Globo Repórter de hoje é uma viagem ao Paraguai. Onde estão as riquezas de um dos países mais pobres das Américas? Cachoeiras espetaculares, flamingos, pássaros raros, onças e o surpreendente Pantanal paraguaio. Brasileiros que encontraram a prosperidade no país vizinho. A incrível orquestra que nasceu num lixão. Crianças tocam em instrumentos feitos de latas, garfos, assadeiras, tudo reciclado. Caçadores de tesouros, joias e moedas enterradas nos tempos da Guerra do Paraguai e as delícias de uma culinária sem igual. É hoje no Globo Repórter. A seguir, estudantes e profissionais de saúde se apresentam como voluntários no combate à Covid-19. O jornalista Marcelo Magno, nosso colega da Rede Clube, afiliada da Globo no Piauí, está internado em Teresina para tratamento contra a Covid-19. Ele apresentou o JN no dia 7 de março, no revezamento de colegas de todo o Brasil. Para isso, o Magno chegou ao Rio na quinta-feira, dia 5. Estava bem de saúde. No domingo, dia 8, ele partiu do Rio para Teresina e passou 9 horas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para um voo de conexão. A suspeita é que tenha sido infectado nesse período. Ele começou a apresentar sintomas de gripe depois de 2 dias, terça-feira, já trabalhando em Teresina. Procurou um hospital, mas os médicos que o examinaram descartaram qualquer infecção e o Magno voltou para casa. Na madrugada do domingo, dia 15, ele teve febre, voltou para o hospital e foi internado. Anteontem, quarta-feira, queixou-se de muito cansaço. Foi levado para o CTI e posto em respiração mecânica. Segundo o boletim médico, hoje os exames mostraram uma melhora e foi reduzida a medicação que o mantém em coma induzido. O Marcelo Magno tem 37 anos de idade. A expectativa é que na próxima segunda-feira ele não precise mais do respirador artificial.
Na Rede Clube de Teresina, 26 pessoas apresentaram sintomas que as colocaram como casos suspeitos de terem contraído o coronavírus. Por determinação da Secretaria Estadual de Saúde, um total de 100 pessoas foi posto em quarentena. Os espectadores da Rede Clube têm se informado pelos telejornais da Globo Pernambuco, que está divulgando também as notícias do Piauí. Todos nós, do Jornal Nacional e da Globo, esperamos que o Marcelo Magno e os demais colegas se recuperem o mais rapidamente possível. Pacientes com doenças reumáticas, doenças autoimunes e malária estão sofrendo para encontrar medicamentos fundamentais no tratamento. E isso obrigou a Anvisa a estabelecer regras novas para a venda de alguns deles. Pesquisadores estão analisando substâncias que aparecem em remédios para outras doenças conhecidas, entre elas a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são indicadas para malária e podem causar insuficiência cardíaca, comportamento suicida e até cegueira. Já o sarilumab é para tratar artrite reumatoide, mas traz o risco de infecções respiratórias e urinárias, além de redução no número de plaquetas no sangue. Um outro efeito colateral grave é que remédios comprados sem indicação por alguns acabam faltando para quem precisa deles para viver e controlar doenças crônicas. É o caso da Fabiana. Ela tem uma doença reumática que ataca principalmente os pés e as mãos e não está encontrando o comprimido que toma diariamente para evitar dores e deformidades. Fabiana, você já procurou muito e não está achando? Eu fui em 5 farmácias ontem próximo da minha casa e não encontrei nenhuma vez o remédio. Você antes tinha facilidade de encontrar esse medicamento? Sim, normalmente eu compro quando ele acaba. A Fabiana só tem remédio para 4 dias e faz um apelo também por outros como ela. Eu estou fazendo um apelo aqui para quem tiver o remédio, quem tiver comprado, para pelo menos fornecer para essas pessoas que precisam, e eu sou uma delas. A cloroquina foi testada num grupo muito pequeno em Marselha, na França, 20 pacientes. Se mostrou eficiente na redução da quantidade de vírus, mas os autores não avaliaram o impacto na letalidade ou na gravidade da doença. Cientistas de universidades brasileiras como a USP também vão testar as drogas, para evitar a busca desenfreada de quem não precisa e prejudicar os pacientes crônicos. A Anvisa enquadrou a cloroquina e a hidroxicloroquina como medicamentos de controle especial, cuja venda sem receita branca especial em 2 vias é considerada infração grave. Para manter o controle e a distribuição para quem precisa, o governo de Minas Gerais decidiu recolher os medicamentos. Qual que é o problema da gente começar a usar aleatoriamente? Porque a gente não sabe se isso vai dar certo. A gente tem que esperar os estudos rigorosos darem essa resposta. Do contrário, a gente só vai colecionar efeitos colaterais. Esse uso aleatório pode causar um dano no final maior do que a própria doença. O Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos informou que, apesar do impacto da pandemia nas cadeias produtivas globais, a indústria no Brasil continua operando normalmente e fabricando todos os medicamentos de que a população necessita. Quem já se beneficia dos avanços da ciência pede confiança e solidariedade. Eu sou portadora de uma doença autoimune, o lúpus, e hoje de manhã eu saí à procura de medicamento que eu uso para tratamento, uso contínuo. Eu não estou encontrando em nenhum lugar. Eu peço que, por favor, você que está estocando medicamento na sua casa sem necessidade, tenha consciência que tem muitos pacientes que estão precisando, estão atrás dessa medicação com urgência. Obrigada. Nesta sexta-feira, a atitude de um cidadão levou alento para a comunidade de uma favela na região metropolitana do Rio. Aqui as casas são pequenas, construídas em becos. Muita gente para pouco espaço. Combinação que favorece a transmissão de doenças como a do novo coronavírus. Muitas famílias não têm renda para garantir o básico na prevenção. Falta dinheiro para comprar sabão. A maior necessidade nesse momento nas favelas, com certeza, é o material de higiene básico, assim, que não tem quase nada, assim. Existem casas que simplesmente não tem sabonete. Tem sabonete? Não. Tem sabão? Não, senhor.
E na casa da senhora, tem sabonete para lavar a mão a todo tempo? Lá em casa eu tenho que está no uso. O detergente também que está na pia também já está acabando. Depois que acabar esse sabão? Depois que acabar, acabou. Eu compro 4 sabonetes. Quando eu vou fazer minha compra, eu compro 4 sabonetes. Dá para o mês inteiro? Não dá para o mês inteiro. Quando não tem, a gente lava mesmo a mão assim na água e pronto. Né? Diante da urgência, o Douglas mobilizou as redes, foi em busca de doações. A favela precisa de sabão. A solidariedade mobiliza pessoas que não se conhecem para ajudar quem precisa. Um empresário que prefere ter a identidade preservada doou tantos materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal que tiveram que ser trazidos num caminhão para essa favela em São Gonçalo. Atenção, atenção, favela! Recebemos doação de sabão. Pequenos gestos que melhoram o mundo. E essas doações de material de higiene, do sabonete, são muito importantes e realmente estão salvando vidas aqui. Pessoas que não teriam como se proteger do vírus vão ter essa oportunidade agora graças à sua doação de pessoas comuns que se importaram com a humanidade. Pessoas comuns que se importaram com a humanidade. Olha a oportunidade de ajudar aí, né? Mais de 15 mil estudantes e profissionais de saúde atenderam a um apelo das autoridades sanitárias do Rio. Cristina, médica há 30 anos. Douglas, estagiário de enfermagem. Contra o coronavírus, eles estão juntos de igual para igual. Atenderam ao mesmo chamado. Eu vi a convocatória e só pela convocatória eu falei, eu posso ajudar. E no que eu posso ajudar, eu fui no ímpeto. Eu preciso ajudar, eu necessito ajudar as pessoas, né? E foi assim que eu me inscrevi nesse programa. Na quarta-feira, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio lançou o apelo na internet em busca de voluntários. Médicos, enfermeiros, estudantes, profissionais de saúde em geral. Quem puder e tiver tempo livre é bem-vindo nessa hora. Poder lançar mão de uma mão de obra que está disposta a atender em qualquer lugar, em qualquer situação, para que a gente não perca na frente de combate essa linha tênue entre quem vai viver e quem vai morrer. A quantidade de inscritos surpreendeu as autoridades e 48 horas depois continua crescendo rápido. Ao longo da tarde a gente acompanhou essa contagem e até pouco antes de o Jornal Nacional começar já eram mais de 15 mil voluntários. Os voluntários ainda não sabem que tarefa vão receber e nem quando vão ser convocados. Só sabem que vão trabalhar muito, numa função sempre arriscada e sem receber nada por isso. Se bem que o pai do Douglas tem uma outra opinião. A gente vai receber sim, de alguma maneira vamos receber. Entendeu? O retorno daquelas pessoas que vão ser curadas, que não vão se contaminar. É o retorno, esse é o grande retorno disso tudo. Você planta, você colhe. Se você plantar o bem, você vai recolher o bem. Faz 20 anos que a doutora Cristina virou especialista em administrar hospitais. Mas sentiu que a hora é de fechar o computador e ir aonde o paciente estiver. O que for preciso. Como voluntária nesse momento, eu acho que a gente, como cidadã, como brasileira, e acho que como terráqueos, nesse momento a gente tem que estar pronto para ajudar no que for preciso. Ontem à noite, muita gente foi às janelas em vários estados para aplaudir médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Hoje, a manifestação foi ainda mais forte. Palmas para as Cristinas, para os Douglas e para tantos outros nomes que já estão nessa luta. Olha, o número de voluntários só aumenta. O Pedro Bassan estava falando com a gente aqui que já são mais de 16 mil inscritos. Só enquanto a gente assistia a reportagem dele. Muito legal. O Jornal da Globo é depois do Globo Repórter. Boa noite. Lembrando que amanhã o É de Casa começa mais cedo. É a partir das 7 da manhã, horário de Brasília. Vai ser um programa especial contra o coronavírus, numa parceria com o Bem-Estar. Amanhã, portanto, o É de Casa é das 7 ao meio-dia. Boa noite, bom fim de semana.